Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre a fibromialgia. A gente já sabe que é uma doença que acomete mais o público feminino do que o masculino. Doutor, nós já mostramos alguns sintomas mais comuns, porém eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 5, que fala sobre outros sinais também relacionados com esta doença. E o nosso primeiro tópico fala sobre uma dor pélvica. Sim. Também pode acontecer, né? Pode. A dor pélvica, não se sabe exatamente por que ela acontece, mas normalmente se relaciona essa dor pélvica a uma sensibilidade aumentada da bexiga. Então, há uma cistite, se chama cistite intersticial. Curiosamente, os exames de urina e de sangue, geralmente eles são negativos. Uma outra razão para se ter dor pélvica é o fato de que em muitos pacientes com fibromialgia há um desequilíbrio da flora intestinal. Então é mandatório nas pessoas que têm fibromialgia tentar identificar que desequilíbrio tem na flora intestinal. Se tem um desequilíbrio bacteriano, se tem um desequilíbrio de fungos, de leveduras, né? Procurar fazer uma limpeza desse intestino, se tem alguma parasitose intestinal, possa estimular os nervos, limpar esse intestino e procurar repor bactérias que a gente chama de bactérias boas, que são os chamados probióticos, né? Eles podem amenizar bastante as dores pélvicas. Outras vezes são identificados desequilíbrios hormonais, Nádia, e esses desequilíbrios hormonais eles podem acentuar as dores da fibromialgia. Então, às vezes é necessário fazer uma correção, um balanço dessa parte hormonal e com essas atitudes é possível minimizar essas dores pélvicas que são muito frequentes na fibromialgia. O nosso próximo tópico a gente já até comentou, fala a respeito de problemas de memória e de concentração. Realmente a gente já falou a respeito disso. Agora também apresenta dormência e formigamento nas mãos e nos pés. Sim. Como o sistema nervoso simpático ele participa dessa situação, então é como se essas regiões do corpo elas estivessem em curto-circuito. Então a percepção do corpo, ela fica alterada, né? Nas pessoas que têm fibromialgia, muitas vezes, quando você toca na pele das pessoas, elas têm uma percepção desse toque mais exagerado. Há uma sensibilidade aumentada na pele, entendeu? Há uma sensibilidade aumentada nos músculos. Quando você toca em determinadas regiões do corpo, a pessoa refere uma sensibilidade aumentada, né? Então, na fibromialgia, o nervo simpático, que é o nervo da sensibilidade da dor, ele está funcionando de uma forma alterada. Daí essa percepção de dormência e de choque, porque é um problema que está relacionado com o sistema nervoso simpático. Agora também apresenta palpitações, né, doutor? Exatamente. O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso do estresse. Então toda vez que você toma um susto, seu coração dispara, né? Então na pessoa que está portando a fibromialgia, ela está como se ela estivesse assustada o tempo todo. É uma pessoa que está em estresse permanente. É uma pessoa que acorda e dorme com o sistema nervoso dela abalado. E por isso essas pessoas não dormem direito. Esse é um dos pontos importantes da fibromialgia. A pessoa que é portadora de fibromialgia, ela tem um distúrbio do sono. Ela não consegue dormir direito, ela tem dificuldade para manter o sono. Muitas vezes ela não consegue iniciar o sono, ela tem dificuldade para iniciar. E às vezes, em casos mais graves, quando a pessoa já tem um quadro de depressão, ela acaba acordando no meio da noite. Então, o distúrbio do sono, a pessoa que tem dificuldade para dormir, é uma pessoa e que tem dor, ela precisa tratar esse distúrbio do sono. O distúrbio do sono é um dos problemas muito sérios da fibromialgia, porque a pessoa que não dorme, no dia seguinte a percepção da dor dela vai ser maior. Então tende a criar um ciclo vicioso. Quanto menos dorme, mais dor, mais estresse, entendeu? Agora também apresenta redução na capacidade de se exercitar. Sim. Esse é uma coisa que, assim, as pessoas que vão trabalhar, são fisioterapeutas, fisiatras, que vão trabalhar com pessoas com fibromialgia, com diagnóstico de fibromialgia, elas têm que estar atentas a isso. É necessário fazer um tratamento para diminuir a dor. Você colocar uma pessoa com fibromialgia
essa pessoa, ela estando com dor, é muito difícil para ela fazer o trabalho de fisioterapia, de reabilitação. Então é necessário diminuir a dor da pessoa, tá? E um outro ponto importante, a pessoa que tem fibromialgia, ela não pode fazer exercícios extenuantes. O exercício que ela tem que fazer um exercício aeróbico, que é um exercício com frequência cardíaca baixa. É importante que o profissional que trabalha com fibromialgia, que ele estabeleça qual é o limiar aeróbico daquele paciente que ele vai trabalhar. O paciente que tem fibromialgia, ele tem que trabalhar no limiar aeróbico baixo. Esse é o ponto interessante. Se ele trabalhar com limiar aeróbico baixo, a pessoa no início ela vai sentir um pouquinho de dor, ela vai começar devagarzinho e tal, mas depois que o corpo dela, a mitocôndria dela começar a funcionar, tá? A pessoa começar a entrar no sistema aeróbico, pode ter certeza que essa pessoa nunca mais vai querer deixar de fazer exercício, porque o benefício que ela vai ter vai ser muito grande. Agora, doutor, qual tipo de exercício que ela deve evitar o paciente que tem a fibromialgia? Bem, ela deve visitar musculação, tá? Exercícios intensos e prolongados, sem supervisão. Ela deve evitar fazer coisas súbitas, tipo assim, eu tenho uma demanda aqui para levantar uma caixa, eu vou levantar uma criança. Tem que ter muito cuidado para não fazer isso daí. E o ponto mais importante para as pessoas que têm fibromialgia não é tanto o esforço físico, mas é o esforço mental, tá? É procurar, sempre que estiver desenvolvendo tarefas, principalmente intelectuais, cognitivas, né? A grande maior parte das pessoas que têm fibromialgia são trabalhadores do conhecimento, né? É procurar fracionar o tempo de trabalho, ou seja, a cada 45 minutos dar uma parada, beber uma água, dar uma alongada, entendeu? Se você está trabalhando demais, você tem que procurar dar uma otimizada nisso, procurar fazer só o essencial, só o importante, entendeu? Então tem pessoas que têm uma vida muito atribulada, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para fazer um alongamento, eu não tenho tempo para fazer uma meditação, para me acalmar, né? Mas tenho tempo para assistir uma novela, entendeu? Tenho tempo para ficar assistindo lixo ou brincando de Facebook, no WhatsApp, essa coisa toda, quando a pessoa poderia estar usando esse tempo para fazer alguma coisa construtiva, né? Procurar se alimentar na hora correta, fazer os exercícios, dormir na hora correta, né? Tentar pelo menos ajeitar os horários do corpo. Bom, doutor, a gente já falou que é uma patologia que ainda é um mistério da medicina. Por isso, o tratamento pode variar de pessoa para pessoa. Na verdade, a gente tem uma gama de possibilidades. Sim. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 6, que fala, doutor, a respeito de alguns tratamentos alternativos. E o nosso primeiro tópico fala sobre a fisioterapia. Sim. De que forma a fisioterapia pode ajudar, pode atuar nessa questão do tratamento da fibromialgia? Olha, a fisioterapia ela é um aliado assim, fabuloso para a fibromialgia. Por duas razões. Primeiro, que a fisioterapia vai ajudar a pessoa a ter um conhecimento do seu corpo. Muitas das pessoas que têm fibromialgia, elas perdem a noção do corpo, elas ficam com a postura alterada, elas usam grupos musculares de uma forma equivocada. Quando você vai fotografar essas pessoas, você percebe de cara que elas têm uma alteração da postura. A postura delas é uma postura que a gente chama de antálgica. Então, a fisioterapia vai ajudar essas pessoas a terem uma consciência corporal. Esse é um ponto importante. Segundo, elas vão começar a perceber quais são os músculos do corpo que precisam ser alongados. O alongamento ajuda muito as pessoas que têm fisioterapia. Lembrando que para fazer a fisioterapia funcionar, é necessário que a pessoa tenha uma supervisão médica para fazer com que ela tolere os exercícios da fisioterapia. Porque se ela tiver com muita dor, a fisioterapia vai ser um agravo à saúde dela. Então ela precisa ser medicalizada, precisa diminuir a dor para poder ter o benefício da fisioterapia. Ou seja, um programa de exercícios e preparo físico, como está na nossa tela interativa, o nosso próximo tópico. Agora, doutor, fala sobre métodos para aliviar o estresse, incluindo massagens leves e técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, pilates, enfim, tem outras atividades também, outros exercícios alternativos, não é verdade? Não, é verdade. Essas técnicas, elas são muito bem-vindas, né? Hoje, nesse mundo estressante que a gente está vivendo, nós precisamos desenvolver estratégia de sobrevivência, porque senão o estresse vai acabar com todos nós, né? Todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, vamos ter alguma doença relacionada a estresse. A fibromialgia é uma delas. Então, essas técnicas, elas são muito bem-vindas. E eu diria assim,
que para a fibromialgia especificamente, seria muito interessante, apesar da gente viver num local muito quente, as pessoas fazerem sauna, em especial a sauna seca, e em especial uma sauna seca em baixa intensidade. Para o paciente fibromialgico, sauna a 70 graus não é benéfico, tem que ser uma sauna de baixa intensidade, baixa temperatura, 50 graus, a pessoa vai fazer essa sauna ela tem que ser feita, quem não está acostumado a fazer, intervalado, 5 minutos toma uma chuveirada, né? Tem que hidratar bastante, é um erro as pessoas fazerem sauna, achando que tem que ficar fazendo a sauna sem beber água porque vai emagrecer, isso não existe. A pessoa tem que hidratar, pelo menos, ela vai passar meia hora fazendo a sauna, tem que hidratar pelo menos 1 a 2 litros de água. Uma vez feita essa sauna, uma massagem, uma drenagem linfática, ela vai ser muito bem-vinda para quem tem a fibromialgia. Tanto pelo fato de relaxar os músculos que estão aquecidos, como pelo fato de retirar os mediadores químicos inflamatórios que estão no local dessa junção do tendão com o músculo. Então você tira isso do sistema linfático, vai para o fígado, isso dá um alívio muito grande para a pessoa. Uma vez a pessoa fazendo a sauna e a drenagem linfática, ela deve, pelo menos durante uma meia hora, deixar o corpo dar uma relaxada, experimentar aquele momento de relaxamento para ensinar o corpo a sair daquela condição de estresse. Porque lembrando, a fibromialgia é uma situação em que a pessoa está com o sistema de alarme dela ligado, ela tem que reaprender a desligar esse sistema de alarme dela, que ficou ligado de forma contínua. Agora, o nosso próximo tópico fala sobre o tratamento medicamentoso que inclusive é utilizado para melhorar o sono, né? A qualidade do sono. Que tipo de medicamentos são esses, doutor? Bem, existem medicamentos que vão atuar na questão do sono. Esse é um ponto importante. Então, tem vários medicamentos que podem ser utilizados, medicamentos que principalmente não alterem a fase rápida do movimento dos olhos. Esse seria o tratamento ideal. Muitos dos pacientes que têm fibromialgia, eles têm deficiência de melatonina. Então, existem hoje medicamentos no Brasil que eles aumentam a produção da melatonina. Infelizmente, no Brasil, a melatonina não pode ser comprada, né, como é feito na Europa, como é feito nos Estados Unidos, em outros países da América Latina. A melatonina é um bom medicamento para se usar para se regular sono, mas no Brasil a gente não pode comprar, só pode usar um medicamento que aumenta a liberação da melatonina. Existem medicamentos que são usados na epilepsia, são medicamentos que eles tendem a lentificar a passagem elétrica dos estímulos elétricos no sistema nervoso simpático. Eles também ajudam a diminuir a percepção da dor. Existem antidepressivos. Alguns antidepressivos podem ser utilizados para diminuir a dor. Existem antidepressivos que aumentam a dopamina, existem antidepressivos que aumentam a serotonina, né? Mas é como eu te falo, não existe um medicamento que seja, assim, um esquema de medicamentoso que seja adequado para todo mundo. Tem pessoas que aceitam muito bem, dão um resultado muito bom, tem pessoas que intoleram e você tem que buscar outros meios para tratar a pessoa. Bom, doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre a fibromialgia. Lembrando que você de casa já pode enviar sua pergunta e questionamento para a nossa produção. 92, código de Manaus, 981114512. E nós já temos participações, sabe da onde? De Macapá, do município de Santana. Quem mandou pra gente foi o Rosivaldo, falando que está assistindo ao programa direto da sua cidade. Rosivaldo, um grande beijo para você, obrigada pela sua participação. E se você de casa ainda não enviou a sua pergunta, este é o momento, porque nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!